Com o avanço do coronavírus no Brasil, diversos estudos e especulações sobre medicações que poderiam ajudar no tratamento da doença começaram a surgir. Um deles, o mais comentado, foi o uso da hidroxicloroquina e, mais recentemente, medicamentos como ivermectina, um antiparasitário. Municípios catarinenses, como Itajaí, por exemplo, defendem um protocolo com ivermectina para o tratamento de pacientes com suspeita de Covid-19. Nos últimos dias, médicos produziram 2 manifestos para discutir o uso de alguns medicamentos no tratamento da Covid-19. Um deles é a favor do uso de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Eles afirmam que o número de casos vem aumentando muito e que esses medicamentos podem ajudar a reduzir o número de internações. Outro grupo de médicos são contra o uso desses medicamentos. Eles afirmam que não existe nenhuma comprovação científica sobre os benefícios desses medicamentos e que, inclusive, pode ser perigoso para alguns pacientes. Existem várias evidências e estudos científicos mostrando que o tratamento precoce da Covid-19 diminui o risco de internação hospitalar. Existem várias medicações que estão sendo usadas em vários protocolos, como hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina. Os médicos que são contra o uso desses medicamentos afirmam que as pesquisas existentes não são suficientes para a recomendação do medicamento para tratar a doença. Alguns desses estudos foram feitos somente em laboratórios. Eles não foram testados ainda em humanos, eles não trouxeram resultados ainda em humanos. Muitas vezes são citadas experiências de um local ou de outro, mas são experiências pontuais, pequenas e que não foram adequadamente testadas. Quando é que é adequadamente testado? Quando a gente pega um grupo de pessoas, divide elas, um grupo de pessoas com a doença divide entre quem toma e quem não toma, né? Dá medicação para um, não dá para outro, acompanha e vê quais são os resultados disso, se realmente o grupo que tomou teve melhores resultados. Isso não aconteceu até o momento. Além da falta de comprovação científica, médicos afirmam que algumas pessoas podem ter efeitos colaterais causados pelo medicamento. Um dos efeitos adversos da cloroquina é no coração, né? E doenças cardíacas é muito frequente entre os idosos. Então, justamente, a gente acaba estimulando que um grupo que é mais propenso a ter efeito colateral use essa medicação. O grupo que é a favor do uso dos medicamentos afirmam que os médicos devem ter autonomia e cada município deve ter uma comissão para elaborar um protocolo ideal. Já os que se posicionam contra afirmam que a autonomia médica não é a discussão nesse momento. Essas medicações devem ser prescritas obrigatoriamente por um médico, com toda a autonomia que esse médico tenha para prescrever ou não. E os pacientes também devem ter autonomia para querer tomar essa medicação ou não. A gente sugere comissões municipais para fazer o melhor protocolo para o seu município, para a sua realidade. Em nenhum momento se fala contra a autonomia médica. É claro que o médico tem que ter autonomia para prescrever aos seus pacientes, mas uma coisa é a autonomia do médico para prescrever um paciente que está devidamente informado, que assina um termo de consentimento e que ele vai acompanhar. E outra coisa é uma política pública de saúde, como muitos municípios estão fazendo, distribuindo para a população essa medicação e estimulando a automedicação. O que os dois grupos afirmam e concordam é que as medidas como isolamento social e uso de máscaras são, sim, as mais eficazes para evitar a transmissão.